Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, tentaremos responder a esta pergunta: nos céus, saberemos quem realmente somos? E ali, reconheceremos nossos irmãos e amigos e entes queridos? Com base nas Sagradas Escrituras, podemos responder de antemão que sim. Vejamos alguns fundamentos bíblicos para nossa assertiva. Em Gênesis capítulo 25 e versículo 8, lemos: E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. O autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, diz que, tão logo o patriarca morreu, foi ele recolhido ao seu povo, ou seja, a um lugar de bem-aventuranças, onde já se encontravam alguns santos do Antigo Testamento, como Adão, Abel, Sete, Noé, Sem, Terá. Observem os senhores que o patriarca não foi levado a um lugar estranho. Ele foi conduzido pelos anjos de Deus ao lugar, a uma grande congregação, onde já se encontravam alguns santos, homens piedosos do Antigo Testamento. Por conseguinte, ele foi congregado ao seu povo, e ali reconheceu alguns e passou a conhecer outros. Isto significa que o céu, ou o paraíso, não é um lugar de desmemória. É um lugar onde somos conhecidos e reconhecidos para desfrutarmos, junto com o Pai, as bem-aventuranças eternas. Vejamos um outro caso bastante específico. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, lemos este lamento do rei Davi. Porém, agora que está morta, ele dizia respeito à sua criança, ao seu filhinho, que após o seu pecado com Betsabá, foi recolhido pelo Senhor. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi, como bom teólogo que era, sabia perfeitamente que esta criança jamais poderia ser trazida a ele. Ele sabia disso perfeitamente, e todos nós o sabemos também. Mas o que ele tinha certeza é que um dia iria ao encontro de seu filhinho, e ali no céu haveria de reconhecê-lo. Esta é a nossa esperança. E eu volto a repetir: o céu não é um lugar de desmemória. É um lugar de lembranças, de doces lembranças. Por conseguinte, iremos sim nos reconhecer nas mansões celestiais. O terceiro caso. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 17, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Referimos-nos aqui ao episódio magnífico e glorioso do Monte da Transfiguração. Ali, o Senhor foi envolvido por uma grande nuvem, transfigurou-se, e naquele instante apareceram-se-lhe Moisés e Elias e conversavam com ele. Observem que, mesmo transfigurado, o Senhor pôde ser reconhecido por Pedro, João e Tiago. E naquele instante mesmo, eles puderam conhecer ainda Moisés e Elias, que, embora glorificados também, não perderam as suas feições. Volto a repetir: os céus não são um lugar de desmemória. São um lugar congregacional, onde todos os salvos, de todos os tempos e lugares, se congregarão
para louvar e bendizer o Todo-Poderoso. Agora, abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 16 e 23. E no inferno, ergueu os olhos, o rico, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nós temos aqui, prezados irmãos, não propriamente uma parábola, mas uma história, uma narrativa verdadeira, porque nas parábolas não temos nomes. E aqui, pelo menos, nós temos dois nomes, Abraão e Lázaro. E o rico, aquele malfeitor, aquele homem avarento, pôde reconhecer Lázaro no céu, e ao mesmo tempo tomou conhecimento que aquele ancião era o patriarca Abraão, pai de toda a nação israelita. Este versículo mostra-nos mais uma vez que nos céus vamos nos reconhecer sim. É um lugar de conhecimento e reconhecimento. E finalmente, abramos as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 21 e versículo 12. Diz a palavra de Deus: E tinha a cidade um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Vejam bem, queridos irmãos, os 12 patriarcas das tribos de Israel, que já estão com o Senhor, conservarão as suas feições, glorificadas sim, conservarão a sua personalidade, cada um a sua personalidade, santificada também, e poderão ser reconhecidos por seus coevos, por seus contemporâneos históricos e conhecidos por nós também. Que lugar maravilhoso é o céu! O céu, volto a repetir, não é um lugar de desmemória. É um lugar onde todos os santos e todos os tempos e lugares nos reconheceremos. E principalmente, haveremos de reconhecer o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mais importante de toda essa preleção é que a esperança da ressurreição jamais deve deixar a nossa alma e o nosso coração. Vivamos, pois, nesta esperança. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida bíblica, pode me mandar que, com a ajuda de Deus, com pesquisa, com humildade, tentaremos responder a sua pergunta. Ore por nós, para que Deus nos ilumine a mente e o espírito, para que o sirvamos com mensagens teológicas e autenticamente bíblicas. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.